A sua dúvida é se Deus aprova a escravidão ou se na Bíblia tem mandamentos para fazer pessoas escravas. Fazer afirmações do tipo Deus aprova a escravidão ou se na Bíblia tem mandamentos para fazer pessoas escravas, sem detalhar o que era escravidão há 4.000 anos atrás, ou mesmo nos tempos de Jesus, sem levar em consideração o contexto histórico-cultural daquela época, é torcer os fatos, além de fugir totalmente do princípio da criação, feita por Deus e as condições dadas ao homem antes da queda. Geralmente, quem fala que escravidão é legitimada por Deus, está tentando colocar nas cabeças das pessoas que este sempre foi o desejo de Deus para a humanidade, e se esquecendo do pecado que habita no homem após a queda. Então vamos entender essa questão de forma bíblica e verdadeira. Deus criou o homem sem ser escravo de outras criaturas. Está em Gênesis 1, capítulo 1, capítulo 2. Mostra a forma correta e o desejo de Deus sobre sua criação e o cuidado com ela. O pecado entrou no mundo pela rebelião do homem com a desobediência ao mandamento de Deus em não comer o fruto. Isso está em Gênesis 2, versículo 7. O pecado trouxe uma catástrofe generalizada, distorcendo o padrão da criação de Deus na vida humana. Deus então começou a revelar a sua vontade para o homem, de forma que a cada época que fosse possível a compreensão dessas revelações, utilizando de forma específica para se auto-revelar à humanidade. Após todas as nações se rebelarem contra Deus, Deus chama Abraão para que através dele sejam benditas todas as nações, e guarde bem isso, bem essa promessa: em ti serão benditas todas as nações. Mais tarde, Jacó e seus descendentes descem ao Egito e, com o passar do tempo, foram feitos escravos. Está em Gênesis 1. Deus então providenciou um libertador para o seu povo. Não se esqueça da promessa de Abraão para as nações, lembre-se dela. Retirou eles da escravidão e passou para eles mandamentos e leis morais para sua época e dentro das formas que eles poderiam entender e praticar. Israel era escravo e todo esse sistema de um povo soberano era algo inédito e novo. Deus então constitui mandamentos para o seu povo. Aqui temos que distinguir mandamentos, ordens de Deus, leis, e permissões, deixar ao juízo do homem suas decisões. Permitir que algo seja realizado ou feito. Isso precisa ser distinguido para melhor compreensão sobre o assunto. Além disso, existe a tipologia, que são acontecimentos que apontam ou tipificam sombras para Cristo e a sua igreja. As tipologias usadas nas Escrituras têm o propósito de apontar para Cristo e a sua igreja. São importantes, porque mesmo que sejam experiências reais, não deixam de ser revelações progressivas de Deus no decorrer do tempo. Deus instituiu mandamentos a Israel. Quero destacar aqui dois pelo menos. Não roubarás, que é o 8º mandamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, que está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 34. Esses mandamentos serão a base para futuras legislações e sistemas governamentais e lutas contra a escravidão no decorrer dos tempos, usados também por servos de Deus e pastores dedicados a obras do Senhor. De modo geral, o pecado representa a escravidão e Deus o libertador. Tudo que vemos no Antigo Testamento ou representa o pecado e suas consequências ou apontam para Cristo e a igreja, que seria edificada por ele, cumprindo assim os mandamentos de Deus, dados em primeiro lugar a Israel, que falhou em cumpri-los como nação. Nós encontramos isso em Romanos 9 em diante. Quando Deus resgatou Israel da escravidão, sempre os advertiu a não cometerem práticas das demais nações, visto que por este motivo é que Deus julgou e condenou tais nações. Isso incluía também a escravidão nos moldes das civilizações contemporâneas da época de Israel,
Veja Êxodo 21:16. Dessa forma, Deus estabelece limites à prática da escravidão no meio do seu próprio povo e condições de tratar as pessoas que eles teriam como servos. Também a palavra se aplica a escravos. Esses escravos de Israel participavam do pacto de Deus e de sua aliança, coisa que estrangeiro não poderia participar. Isso você encontra em Gênesis no capítulo 17. Quando Deus estabelece a circuncisão como pacto de Israel e aplica isso lá em Abraão. E a partir desse momento, todos que estivessem debaixo do telhado da casa ou do povo de Israel deveriam participar desse pacto, né? Isso apontava para o resgate dos escravos do pecado sendo inseridos no corpo de Cristo e fazendo parte das bênçãos de Deus. O próprio Deus estendeu a sua aliança a servos e servas, escravos de Israel, oferecendo-lhes a promessa do seu reino. Agora me diga, em qual sistema de escravidão são dadas essas condições que Deus deu na época do Israel antigo? Vale lembrar que ninguém era obrigado a ter escravos e servos em Israel, e muitos naquela época não tinham. Ainda que a prática de ter escravos em Israel fosse permitida por Deus, havia várias restrições no modo de agir com eles, além de todos os benefícios que eles tinham na aliança mosaica e no pacto de Deus. Deus estabeleceu direitos a servos que em lugar nenhum do mundo antigo, muito menos na escravidão do Brasil ou em outros países, eles tiveram ou têm. As práticas da escravidão seriam abolidas com o passar dos anos. Essa abolição viria com Cristo, sendo o único capaz de aplicar e cumprir a lei e a vontade de Deus na terra. Seus discípulos seguiram seu exemplo e nunca tiveram escravos ou incentivaram a igreja de Deus a fazerem pessoas escravas. O fato deles não reformularem as leis governamentais não significa que eles apoiassem as práticas. Os apóstolos estavam pregando o reino de Deus e não fazendo uma revolução constitucional governamental no Estado. Com o passar do tempo, as orientações e revelações do Espírito Santo, isto é, a palavra de Deus, foi utilizada para abolir a escravidão no meio da cristandade, onde não há livre e nem escravo, 1 Coríntios 7:22, ou seja, todos são iguais perante a lei. Ainda que Deus permitisse a escravidão em Israel, ela nunca foi da mesma forma que no Brasil, por exemplo. Deus sempre cuidou de todos, e o seu objetivo sempre foi mostrar ao homem que o queria livre, e isto seria possível através de um libertador. O que demonstra o propósito de Deus para com aqueles que estão em um regime de escravidão. O povo de Israel deveria se lembrar de onde Deus os tirou e não tratar o seu próximo no mesmo regime de escravidão que eram tratados no Egito. Veja Levítico 19:34. Algumas permissões foram dadas por causa da dureza do coração do homem, isso por consequência do pecado. Jesus ilustrou isso em Mateus 19:8. Nem Jesus nem os apóstolos possuíram escravos e nem incentivaram crentes a fazerem isso. Essa é a revelação da vontade de Deus. A Bíblia não vai legitimar coisas erradas e contrárias às ordens de Deus. Porém, crescimento espiritual e as revelações foram dadas e desenvolvidas por Deus em cada época, segundo o conhecimento que a humanidade tinha em seu tempo. Desenvolvimento leva tempo. E devemos ver a revelação total das Escrituras antes de afirmar que a Bíblia legaliza pecados e coisas contrárias às suas ordens. Nem tudo era obrigado, ainda que fosse permitido. Se Israel se lembrasse de verdade do tempo da escravidão, que sofreram e praticassem os mandamentos de Deus, eles não fariam outras pessoas escravas. E por que falo isso? Porque Jesus não fez isso e nem os seus discípulos. Jesus foi a perfeita pessoa, o perfeito homem que conseguiu cumprir a lei de Deus, conforme assim Deus estabeleceu, segundo a vontade expressa de Deus.
Israel falhou em aplicar os mandamentos de Deus e por isso não alcançou o que buscava. Romanos 9:31. Além disso, Israel sofreu vários juízos da parte de Deus por não obedecer às ordens e aquilo que Deus tinha estipulado como mandamento, fazendo agravo às leis que davam e regulamentavam os cuidados com os órfãos, as viúvas, os servos, o estrangeiro e o jornaleiro. Isso você encontra nas profecias de juízo contra Israel nos profetas, Isaías, Jeremias, entre outros, e Ezequiel. Portanto, novamente digo, a escravidão em Israel não era nem de perto a mesma escravidão da nossa história. Deus sempre cuidou e criou leis para preservar a integridade daquele povo. Não cumprir as leis de Deus não torna Deus culpado. Isso só revela a nossa natureza caída e o nosso fracasso em cumprir aquilo que ele instituiu como mandamento. Cristo, como homem perfeito, cumpriu a lei de Deus e libertou os cativos da escravidão, o qual o pecado acorrentou. Então, amarás ao teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.